de Vida. Bom dia, a paz do Senhor para todos. No programa de hoje, fazemos uma pausa nas reflexões sobre o cristão e a tecnologia e nos detemos um pouco sobre o carnaval, sua origem e consequências. E veremos que o cristão verdadeiro não deve participar de uma festa cujas origens, motivações e consequências não glorificam a Deus. E aproveito para convidar vocês para assistir o que foi o nosso 13º Encontro de Jovens e Adolescentes do Campo de Parnamirim, EJOCamp, né? Onde a nossa juventude de Parnamirim e de Igreja do Campo participaram de uma festa espiritual maravilhosa que edificou as suas vidas. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Meus caros irmãos e amigos, na reflexão de hoje, desejamos meditar na origem, nas motivações e consequências do Carnaval. Uma rápida pesquisa nos dá conta de que o Carnaval tem origem nas festas da Saturnália, antes de Cristo, em que se louvava o deus Saturno. Também eram homenageados os deuses greco-romanos Baco e Momo, que aconteciam nos meses de novembro e dezembro. Naquelas festas, o povo era liberado para se misturar, tanto escravos quanto nobres, ricos e pobres, numa aparente integração social e democrática. E essa liberação costumava descambar para as chamadas bacanais, em honra a Baco, o deus do vinho. Nelas, a prática do sexo ilícito era totalmente liberada e exacerbada. A palavra carnaval vem do italiano carnevale, em que os romanos liberavam os instintos da carne, para que as pessoas fizessem o que bem lhes passasse pela cabeça. A carne vai, seria uma tradução livre. A Igreja Católica, preocupada com os excessos que os fiéis cometiam, determinou que só fossem realizadas antes da Quaresma ou da Semana Santa. Em Portugal, e depois no Brasil, o Carnaval adotou uma comemoração pesada e agressiva, com o nome de entrudo. Neste, as pessoas se fantasiavam, jogavam substâncias nos outros, começando com perfume, mas depois chegava até a jogar urina nas pessoas e outras substâncias prejudiciais. Na metade do século XIX, as pessoas passaram a usar máscaras e uma vestimenta sem mangas que eram utilizadas pelos negros, chamadas abadás. Essa é a origem do Carnaval. E eu pergunto, com relação à origem, o Carnaval tem alguma coisa edificante ou que glorifique a Deus? Se você conhece um pouco da palavra de Deus, responderá que não. Ela tem origem em festas profanas, plenas de licenciosidade e depravação. Em segundo lugar, vamos meditar sobre o que motiva as pessoas no Carnaval. Quais as motivações dessa festa que é considerada a maior festa popular do Brasil? Será divertimento? Será lazer? Será o melhor relacionamento social? Na maior parte do que se observa, não é bem isso. Em primeiro lugar, é na época do Carnaval que os supermercados, restaurantes e outras empresas aumentam a venda de bebidas alcoólicas. Beber é uma das maiores motivações do Carnaval. Para um cristão, o hábito de consumir álcool não condiz com sua fé e conduta. Por quê? Simplesmente porque é algo prejudicial ao espírito e ao corpo, sendo inconveniente para um cristão verdadeiro. Diz a Bíblia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6 e 12. O uso do álcool é responsável pela maior parte das imprudências no trânsito, que mata mais de 40 mil pessoas por ano. Grande parte dos homicídios tem reforço mental no uso da bebida alcoólica. E esta é grande incentivadora dos comportamentos ilícitos no Carnaval. O cristão não deve contribuir para essa triste realidade.
Em terceiro lugar, uma coisa que é comum no carnaval é a licenciosidade, a irreverência, é a falta de pudor entre as pessoas. Nos festejos carnavalescos, no desfile dos blocos, da escola de samba, predomina a sensualidade, incentivando o erotismo. O cristão pode valorizar a sensualidade no âmbito do casamento, na união legítima e santa entre um homem e uma mulher casados. Porém, no carnaval, a exemplo do que ocorre nas novelas, nos filmes, a sensualidade é exaltada a ponto de considerar certas atitudes, usos e costumes como sendo normais, mesmo quando se trata de práticas reprovadas por Deus. Um exemplo disso é a prática homossexual, o adultério, a fornicação, a infidelidade conjugal. O apóstolo Pedro, talvez o mais venerado entre as pessoas católicas, escreveu condenando as práticas pecaminosas, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Segundo Pedro 2,14. São palavras duras, sim, pois a Bíblia não faz concessões ao pecado. No carnaval, de fato, a carne vai, dominando as mentes e levando-as ao abismo do distanciamento entre o homem e Deus. Bebedeira, exibicionismo e sexo são as grandes motivações da festa da carnalidade. Quais as consequências dessa festa carnal? Além da bebedeira, que causa tantos acidentes, além da licenciosidade que tantos adultérios, estupros e práticas abomináveis ela promove, existe a violência provocada pela liberação dos instintos animalescos do ser humano sem Deus. Chama atenção na mídia, né? O que ocorre depois das festas do carnaval. Muitas jovens e adolescentes são mortos, envolvendo-se com acidentes, brigas e confusões. Ora, quando uma coisa é correta e boa em sua origem, em seus meios e em seus fins. Não podemos usar os argumentos maquiavélicos de que os fins justificam os meios. Não, a ética cristã está acima desse tipo de raciocínio. Para o cristão, algo só deve ser aprovado se for correto em sua origem, em sua natureza, em seus meios e nos seus fins. O carnaval não atende a nenhum desses requisitos. Só desejamos dar ideias para discussão e entendimento desse tema. Que Deus abençoe, que os pais, as famílias deixem de valorizar o carnaval, que é seguramente festa que não agrada a Deus. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Espaço Jovem. Olá, bom dia, paz do Senhor. Gente, eu estou muito feliz. O nosso 13º Geocamp foi realmente inesquecível. Deus se fez presente em todos os momentos. Foram 4 dias intensos na presença de Deus. E agora vamos matar um pouquinho da saudade, vendo os melhores momentos do nosso 13º Geocamp. Vamos conferir! Pecou.
geração dos filhos de Eli é insensível, mas a geração de Samuel sente a presença de Deus. A geração dos filhos de Eli não escuta Deus falar, mas a geração de Samuel escuta a voz do seu Deus. A geração dos filhos de Eli não tem palavra nem visão, mas a geração dos filhos de Samuel, a geração de Samuel, melhor dizendo, ela tem visão do céu, ela tem visão de Deus, ela tem revelação do alto, ela tem a graça de Deus sobre ela. Convide Jesus, convide para entrar no seu coração todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume. Oh Pai, que chegue na tua presença como cheiro suave. Oh, te adoro, Senhor. A paz do Senhor para você que nos acompanha aí no Fonte de Vida. Estamos aqui com o pastor Francisco das Chagas, ele que foi um preletor oficial do 13º Encontro de Jovens do Campo de Parnamirim. Eu vou perguntar, pastor Francisco, qual a sua satisfação de participar deste encontro que foi marcante para a vida de muitos jovens e especialmente esse ano, nos 40 anos da UMADEP? Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Realmente para mim é um privilégio muito grande poder estar participando de um evento tão espiritual, tão abençoado como esse, onde se percebe claramente que a juventude, que ainda há uma juventude que tem sede de Deus, que tem sede pelas coisas espirituais, em um mundo pós-moderno no qual estamos vivendo. Glorificamos a Deus porque ainda é possível ver jovens que amam e que buscam a presença de Deus. Viu, jovem, que coisa maravilhosa? Isso porque vocês só viram primeiro, segundo e terceiro dia. O EJOCamp fechou com chave de ouro. Vamos conferir agora como foi o quarto e último dia, que também teve a participação da cantora Michele Nascimento e o pregador Roberto Santos. E adore até Deus se responder. Ó, meu irmão, se liga aí, gente. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres, vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, eu já estou vendo algo acontecer. Eu vou louvar, eu quero ver. Se você quer ver, fique de pé. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, pelo amor de Deus, não deixe o fogo apagar. Não ceda ou não, agora igreja confia, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em quem? Fazendo assim, você será muito feliz. Chacoalhe a mão dele e diga pra ele, vai! Fazendo assim, você será muito feliz. Olha pra ele, dá um sorriso colgate pra ele. Fazendo assim, você será muito feliz. Levanta a mão lá em cima, chacoalha assim, assim, ó. Porque fazendo assim, eu quero ver. Você será o que, meu irmão? Feliz. Aleluia. A
Gente, que saudade, foi realmente inesquecível. E você que não pôde ir, não fique triste, porque como você já sabe, a UMADEP não para. E atenção para a nossa agenda de hoje. As inscrições para o curso de Jovens Pregadores continuam abertas. Procure a ETAP ou a Secretaria da UMADEP. Mais informações, ligue para 8810-3184. E a nossa dica de livro hoje é o livro Perigo da Pós-Modernidade, do nosso pastor Elinaldo Renovato de Lima. Você encontra na Loja dos Evangélicos, na Avenida Manuel Miranda Alecrim ou na Avenida Rio Branco, na Cidade Alta. E é nesse clima de EJOCamp que nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e tenham um maravilhoso final de semana. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, paz do Senhor. Começa agora mais uma Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. 13º EJOCamp foi realizado com sucesso. No último dia do EJOCamp, o presbítero Elieber de Castro despede-se da juventude da igreja. Já em 30 segundos. O 13º EJOCamp foi realizado com sucesso. O 13º Encontro de Jovens e Adolescentes do Campo de Parnamirim, promovido pela União de Mocidade da Igreja Assembleia de Deus, a UMADEP, foi realizado nos dias 18 a 21 de fevereiro, no templo sede da Assembleia de Deus, em Parnamirim. O evento reuniu centenas de jovens e adolescentes, tanto de Parnamirim como do interior do campo eclesiástico, sob jurisdição da ADEPAR. A noite da abertura reuniu inúmeras pessoas, na maioria jovens, que lotaram o templo sede da ADEPAR. No louvor, colaboraram a banda Canaã, da Congregação do Centro, e os cantores Amanda Melo, Raquel Castro e Edilson Nório, além do grupo Geração Avivada, integrado por jovens da sede. Na primeira noite do EJOCamp, como já é tradição, foi feita uma abertura solene com um trabalho apresentado por um grupo de jovens do setor 3, que constitui o grupo Filhos da Luz. Foi de grande impacto a apresentação, pois com o recurso da luz negra, o grupo apresentou uma mensagem resumindo a criação, a queda do homem, a redenção e a volta de Jesus. O pregador da noite da abertura foi o pastor Francisco Chagas, de Fortaleza, Ceará, que integrou poderosa mensagem da parte de Deus, levando ao auditório a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. No final da primeira noite, houve 6 batismos com o Espírito Santo, no cenáculo do poder, e 13 decisões anotadas. No domingo, dia 19 de fevereiro, o encontro teve início na parte da manhã, com a Escola Dominical Especial. Ministrou a palavra o pastor Elinaldo Renovato de Lima, seguido do pastor Francisco Chagas, que ministrou estudo bíblico apropriado para a juventude. O auditório estava lotado de jovens e adolescentes sedentos para ouvir a palavra de Deus. Na parte da tarde do domingo, o EJOCamp promoveu reunião chamada Tarde Pentecostal. Encarregou-se de transmitir a mensagem ao jovem pregador José Lúcio e o fez com muita graça e unção para um auditório de jovens e adolescentes desejosos de avivamento em suas vidas. Na segunda noite do evento, com uma frequência muito expressiva, houve o culto evangelístico com a participação no louvor das cantoras Gleidiana, Leni Barros, do conjunto Geração Avivada e do Grupo Alfa, integrado por surdos da ADEPAR. Mais uma vez, o pastor Francisco Chagas, do Ceará, foi o pregador da noite. Ao final, houve 8 decisões para Cristo. No terceiro dia do EJOCamp, na segunda-feira, dia 20, houve a realização de seminários especiais para a juventude. O primeiro estudo bíblico teve lugar no Templo Sede, com a presença de quase 800 jovens, que atentamente ouviram a palavra ministrada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, sobre o tema O Jovem Cristão e a Sexualidade Pós-Moderna. Utilizando recursos de multimídia, o pastor Elinaldo enfocou a origem do sexo, sua finalidade, de acordo com a Bíblia. Discorreu sobre a sexualidade humana e abordou diversos subtemas, tais como casamento, divórcio, adultério, fornicação, homossexualismo, masturbação, gravidez substituta ou barriga de aluguel, mudança de sexo ou transexualidade. Ao final, o pastor Elinaldo respondeu a muitas perguntas, dirimindo dúvidas dos participantes.
Estamos aqui com o presbítero Eliéber de Castro, ele que é o presidente da UMADEP. Eliéber, a primeira pergunta: o EJOCamp superou as expectativas? Com certeza, o EJOCamp está superando as expectativas, graças a Deus. Aquilo que nós planejamos em reunião, graças a Deus, tudo está transcorrendo conforme a vontade de Deus. Na parte da tarde da segunda-feira, foi a vez da professora Régia Carvalho, psicóloga, ministrar a palavra Como Ser Santo na Era Pós-Moderna. O diácono Mário Sérgio ministrou sobre o jovem cristão e os relacionamentos sociais. E o pastor Oséias de Paula discorreu sobre o tema O Jovem Cristão e as Missões na Era Pós-Moderna. Os seminários contribuíram para a edificação dos participantes do encontro. Na noite da segunda-feira, dia 20, o EJOCamp recebeu uma quantidade maior de pessoas. Foi necessário o uso de um telão do lado de fora do templo para atender ao grande número de irmãos. Além de Raquel Castro, do grupo Geração Avivada, e da banda Canaã, o louvor contou com a presença da cantora Michele Nascimento, que empolgou o auditório com um estilo bem espontâneo. O pregador da penúltima noite do EJOCamp foi o pastor Roberto Santos, de Goiás. Usado por Deus de maneira especial, o pregador ministrou a palavra com muita unção, falando sobre o perigo de se ultrapassar os limites determinados por Deus e a sua grande misericórdia em restaurar os feridos, os que se arrependem de suas faltas. Com uma palavra tocante, carregada de realismo, quanto ao que acontece com muitas pessoas nas igrejas, o pastor Roberto alcançou muitos corações e convidou à frente os pais e os filhos que precisavam de um momento de perdão e de amor em suas vidas. Dezenas de jovens e muitos pais atenderam ao apelo e se postaram ante o púlpito para receberem a oração da fé. Ao final do culto, mais 5 pessoas foram à frente, aceitando ou voltando para Cristo. No último dia do 13º EJOCamp, na terça-feira, houve a manhã pentecostal. O primeiro momento fez uso da palavra o jovem pregador Alberto Soares, de Pirangi do Norte, sendo usado por Deus com mensagem tocante para a juventude. No segundo horário, o pastor Roberto Santos ministrou excelente estudo bíblico, alertando os jovens para a importância de servir a Deus com fidelidade. Na penúltima reunião do EJOCamp foi realizada a tarde pentecostal com a participação do jovem pregador Renielton Fernandes, que com muita unção ministrou a palavra de Deus para os jovens. Assim como os outros jovens pregadores, Renielton contribuiu para o fortalecimento da fé dos que participaram do EJOCamp, mostrando que os jovens pregadores são instrumentos nas mãos de Deus. Finalmente, na noite do encerramento do 13º EJOCamp, o templo sede ficou literalmente lotado, na parte interna e na parte externa, com um telão instalado para permitir aos que não puderam adentrar no santuário assistirem ao culto. No louvor, participaram a Orquestra Louvores de Sião, o grupo Geração Avivada, a cantora Gil Oliveira, além da convidada, a cantora Michele Nascimento, de São Paulo. Mais uma vez, Michele Nascimento demonstrou ser uma grande intérprete da música evangélica. Entoou hinos conhecidos, gravados com sua família e apresentou números do seu último CD, que muito agradaram ao público presente. O grande conjunto da UMADEP abrilhantou a festa com a participação de jovens de todas as congregações. Encerrando os trabalhos do 13º EJOCamp, fez uso da palavra o pastor Roberto Santos. Como nas vezes anteriores, foi usado com muita graça e unção da parte de Deus, entregando poderosa mensagem que tocou os corações e levando o auditório a glorificar a Deus. Ao final do encontro, houve mais de 30 decisões para Cristo e mais de 30 batizados com o Espírito Santo. Pastor Roberto, a paz do Senhor. A terceira vez que o senhor vem a Parnamirim e essa vez especialmente para um trabalho de jovem. O senhor acredita que o senhor se identifica com a juventude? Certamente, a juventude é uma força máxima da igreja, há muita vibração, há muita graça, há muita disposição em servir a Deus e graças a Deus eu não sou um pregador velho, eu ainda me considero jovem nessa composição de dinamismo, de alegria e acima de tudo, do desejo de servir a Deus. Michele, a paz do Senhor. Primeira vez que você vem a Parnamirim participar de um evento de jovem. O que você está achando do nosso encontro?
Está sendo uma benção a primeira vez que eu estou aqui, sentindo o calor dos meus irmãos de Parnamirim, primeira vez em Natal. Estar aqui com vocês tem sido uma benção. Eu fui recebida com muito carinho, o povo, eu pude sentir o calor de Deus na vida deles, na vida de vocês. Eu só tenho que agradecer pelo convite. Eu estou na terra que mana leite e mel. No final da última noite, houve um momento de muita emoção, quando o presbítero Elieber de Castro, líder da UMADEP, apresentou seus agradecimentos pela colaboração de todos à sua gestão à frente do órgão, e o fez tendo em vista ser a sua última participação nos eventos da UMADEP, por motivo de sua chamada por Deus para servir na obra missionária em Portugal. A UMADEP tem uma história de realizações, atividades e eventos que promovem integração e edificação para a juventude. Desde a sua criação, nos últimos anos, sob a liderança de Elieber de Castro, o órgão tomou uma dimensão mais ampla, foi reestruturada, com diversas coordenações e departamentos. Passou a incluir de maneira efetiva jovens de todas as congregações representadas em sua estrutura administrativa. O Congresso Anual da UMADEP passou a integrar o calendário anual de eventos do município de Parnamirim, em reconhecimento pela contribuição do órgão à cidade. A UMADEP passou a ter uma programação anual, intensiva e dinâmica, que deu origem ao slogan "A UMADEP não para". Foi na gestão de Elieber de Castro que foram criados e implantados diversos trabalhos inovadores na área da evangelização, tais como o projeto Férias para Jesus, que leva dezenas de jovens ao interior na época das férias, para a evangelização com jovens das igrejas visitadas. Houve também o projeto Ide nas Escolas, visando a evangelização dos estudantes da rede de ensino de Parnamirim. De grande repercussão foi a realização da Cruzada de Milagres Cristo Liberta, que leva a mensagem do Evangelho de Poder às cidades do interior, bem como em Parnamirim. Dezenas de pessoas aceitaram a Cristo nessas cruzadas de milagres. Com a mesma finalidade, foram realizadas diversas cruzadas Cristo Liberta, envolvendo jovens e todos os setores. Centenas de pessoas aceitaram a Cristo. Como a UMADEP não para mesmo, por sugestão de seu líder, com a aprovação da direção da igreja, foi criado o Rally UMADEP, um trabalho evangelístico ousado que reuniu proprietários evangélicos de veículos 4x4 para levarem o evangelho às cidades do interior, em parceria com igrejas do campo. Quase 200 pessoas aceitaram a Cristo, fazendo com que o Rally evangelístico faça parte da programação anual da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim. Neste ano, a UMADEP completará 40 anos de existência, com relevantes serviços prestados à Assembleia de Deus e à obra do Senhor Jesus Cristo. Ao ensejo do 13º EJOCamp, a Assembleia de Deus em Parnamirim, e especialmente sua juventude, agradece a Deus pela colaboração do presbítero Elieber de Castro e deseja-lhe muitas felicidades e êxito em sua missão na obra missionária. Bem, o 13º EJOCamp, para mim, foi muito marcante, por vários motivos. Primeiro, pelo alto nível dos estudos bíblicos que foram passados para os jovens, não é? Com mensagens edificantes para fortalecer a sua fé no mundo relativista na pós-modernidade. Então, marcou muito, não é? A quantidade de jovens. Quando eu dei um estudo bíblico sobre a sexualidade pós-moderna, falei para quase 800 jovens inscritos para os seminários. Isso foi muito marcante. Outra coisa que me chamou a atenção, não é? Além das mensagens dos estudos bíblicos, foi o fato de ser um encontro em que o presbítero Elieber de Castro, meu filho e ex-presidente da UMADEP, ele comunicou a sua despedida, a sua saída do órgão, tendo em vista que foi chamado para cumprir uma missão na obra missionária. Isso foi marcante para mim, marcante para a história deste órgão, não é? Que Deus tem abençoado ao longo dos anos. Portanto, para mim, ele foi muito expressivo, muito marcante e dou graças a Deus por isto. Este foi, pois, mais uma Visão Panorâmica. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor e tenha um ótimo final de semana. Fonte de vida. Meus caros irmãos, meus amigos telespectadores, eu agradeço a Deus por ter vocês na audiência e por poder transmitir uma mensagem baseada em sua palavra. E quero orar por vocês. Bondoso Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, Senhor, por todos os nossos irmãos
e nossos amigos, Senhor, que nos acompanham na audiência. Abençoa todos eles, suas famílias e seus lares. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos.